Oi galera, tudo bem? Meu nome é Kalil e eu sou ator, né? Trabalho nessa área hoje e eu passei pela depressão, foi uma coisa que eu venci e foi uma coisa que eu senti de falar nesse vídeo, que ultimamente tá difícil as pessoas, né, lutarem contra isso. Então eu conheci a depressão quando eu tinha ali uns 17 anos, mais ou menos. E a depressão era uma coisa, eu sempre fui um cara muito alegre e tal, de zoar. E eu achava que a depressão era uma coisa que, tipo, que só rico passava por isso. Eu falei, não, a gente que não é tão rico assim, a gente não tem tempo, a gente tem que trabalhar, tem que ralar pra caramba. E, tipo, vim passando por várias dificuldades na minha vida, tipo, como término de relacionamento, às vezes ter dinheiro e às vezes não ter dinheiro, que é uma coisa que sufoca muitas pessoas, né? A mudança de um status, né? E vim passando por algumas situações familiares, às vezes discutia com alguém, às vezes um amigo, às vezes uma traição, que eram situações difíceis, né, de lidar. Mas quando morreram pessoas próximas a mim, pessoas que eu amava muito assim, e eu acabei ficando sem chão e ali eu me entreguei a um sentimento de profunda tristeza que eu não conseguia sair. E eu, tipo assim, meu, nossa, eu dormia pra caramba, tinha ou às vezes tinha assim insônia, sabe? Era uma coisa bem complicada assim. Eu comecei a perder muito peso, eu não queria fazer mais nada. Eu jogava futebol nesse tempo. Então eu parei de jogar e meu, eu comecei a ir no psicólogo e foi bem complicado assim. E eu não queria ir no psicólogo porque naquele tempo, psicólogo, tipo, você tá indo no psicólogo, você é louco. Então, tipo, foi bem complicado de entender. Eu fui no psicólogo e aí eu vi que eu tinha uma tristeza que ela era profunda, né? Por causa de pessoas que tinham morrido, eu me sentia muito mal e eu buscava pessoas para me preencher, sabe? Para substituir essas pessoas que tinham morrido. Então, eu acho muito legal você ter um equilíbrio entre corpo, né, entre alma, que no caso é a mente, e o seu espírito. Você tá fortalecendo porque são situações que às vezes podem nos derrubar, né? Ninguém é forte o suficiente para aguentar as pressões do dia a dia. Elas vêm quando a gente menos espera. Então, eu queria falar sobre isso, sobre corpo, né? Algumas pessoas, elas são assim, elas têm uma beleza, né, que chama atenção e elas se garantem muito com isso. Isso faz com que algumas pessoas também queiram ser como essas pessoas e às vezes a pessoa não é tão bonita ou ela se sente mal com a aparência dela, que nem com o corpo, né? Tem muitas pessoas que se sentem muito bem com o seu corpo e tem outras que não se sentem bem. Algumas, né, ficam tristes ali no ramo que eu estou, da publicidade. Às vezes a pessoa quer mudar o nariz, quer mudar a orelha, quer fazer uma cirurgia ali, outra aqui. E é o que acontece. Hoje em dia as pessoas elas não estão 100% satisfeitas. Então, se a pessoa é gordinha demais, ela sente assim, se ela é forte demais, ou a pessoa ela é forte hoje, mas ela se sente ainda como no início, que nem eu. Eu antes eu queria usar regata, só que eu era muito magro. Então eu usava regata, ficava estranho. O povo me chamava de Mister Músculo. Então são situações do corpo, mas que vão sendo registradas aonde? Na alma. Então às vezes te colocaram um apelido, de repente você sofreu bullying, né? No tempo de escola. De repente você foi até abusado fisicamente. Ou de repente você foi abusado de maneira moral, tipo, te humilharam, ou ficaram te chamando de burro, ou prepararam uma situação de injustiça, levantaram uma calúnia muito forte contra você, ou de repente você foi traído. São situações na mente que elas vão ficando registradas. E isso vai te abatendo até que chega um ponto que de repente você não aguenta mais. Então é muito importante você estar alimentando muito bem a sua alma. Você está se protegendo. E eu, né, fiquei mal assim, a ponto de ter pensamentos suicidas. Eu tentei me suicidar algumas vezes, né? Por isso que é tão difícil a gente fazer um vídeo e falar de si,
Porque é muito fácil você falar da depressão e você falar de casos, mas e quando você tem que falar de você? E eu, um tempo atrás, eu tinha uma pessoa que eu senti de falar e eu tentei falar com ela e eu não consegui falar com ela e depois eu fiquei sabendo que essa pessoa, ela faleceu, ela se suicidou. Meu, eu fiquei muito mal. Porque é uma coisa que, é um tipo de coisa que a gente conhece bem, né? E então se você tá passando por uma situação, meu, não sofra sozinho, sabe? Procure ajuda. Ninguém é tão forte assim o suficiente. Nós precisamos sim um dos outros. E por último, eu gostaria de falar de uma base espiritual. Se você acredita em algo, se você tem uma fé, é muito importante. Porque a fé, né, ela faz com que você tenha mais força de vontade, com que você tenha uma motivação, né? Independente daquilo que você acredita, religião significa religar, né? Religar a um que é Deus, ou seja, aquilo que você acredita. Deus, ele é espírito e aonde há o espírito, ali há liberdade. Então, quando você é forte no seu espírito, você consegue ir mais longe, você consegue vencer muitas situações que às vezes aos nossos olhos humanos ali está invisível. Tem muitas coisas ao nosso redor ou acima dos céus que, independente da religião que você segue ou que você acredita, ou se você não acredita em nada, o mundo espiritual ele continua existindo. Então eu tô falando isso porque é um assunto muito sério. Hoje nós lutamos muito forte contra o suicídio. Eu escutava vozes, eu via pessoas, eu via tipo anjos, né, que queriam falar comigo, anjos maus que tipo queriam me fazer tipo se jogar, sabe, se suicidar mesmo, uma coisa muito séria. Então eu vim tipo falar sobre esse vídeo sobre a depressão, para que você tome cuidado que de repente uma fase difícil ou uma tristeza não venha virar um estado de tristeza profundo e chegar na depressão. Que o seu momento de pressão você consiga vencer, sabendo que você vence essa luta, mas é uma batalha, continua todo dia, você tem que lutar contra isso. Então hoje eu já não passo por situações que eu passava antes, que eu ficava horas e horas na cama, não queria levantar, não queria falar com ninguém. Porém, hoje tem as situações do dia a dia que querem me trazer momentos de pressão e tristeza. Então nós continuamos lutando contra isso. Então eu gostaria de falar isso, que você seja forte fisicamente, que você seja forte mentalmente, que você seja forte também espiritualmente, para que você possa vencer essas guerras, ok? Então é isso. O vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero poder ajudar algumas pessoas. E no próximo eu vou tentar fazer algo mais curto, uma edição, algo do tipo. Ok? Um abraço, até mais. Tchau.